Então, o que acontece? Não dá para poder tirar alguma coisa sem executar. Uhum. Eles suspenderam as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, mas pode rodar o Brasil você vai ver muita medicação, muitos psicotrópicos assim que é de alta de vigilância, de alta complexidade, de alto risco de evento adverso, e o técnico de enfermagem muitas vezes administrando essa medicação, por quê? Não tem suporte avançado no apoio. Se eu tenho próximo, ela pode estar empenhada, ela pode estar em transporte de paciente secundário, ou ela pode estar baixada por falta de profissional. E as autoridades, elas têm que entender essa deficiência no Brasil. A enfermagem não veio para pegar o lugar de ninguém. O CIV não é substituição do suporte avançado de vida, e sim é uma ambulância de interlocução que, na ausência de um suporte avançado no território, o suporte intermediário de vida, ele pode, com o enfermeiro e suas competências e prerrogativas legais estabelecidas por lei, ele pode e deve, é o único que deve na enfermagem atender o paciente crítico. Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista da revista Emergência, e estamos começando mais um programa Emergência Entrevista. Hoje nosso convidado é o enfermeiro especialista em urgência e emergência, Eduardo Fernando de Souza. O Eduardo ingressou na área de atendimento pré-hospitalar em 1995 e desde então exerceu várias atividades dentro da área. Entre elas, ele foi resgatista e instrutor na equipe de resgate rodoviário da concessionária Autoban. Foi enfermeiro intervencionista e integrante do Núcleo de Educação Permanente do SAMU Regional de Hortolândia e Sumaré. Implantou e coordenou serviços de SAMU municipais e regionais, bem como a gestão de redes de atenção às urgências em âmbito municipal e estadual. Foi consultor técnico da Coordenação Geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde e assessor técnico da Organização Pan-Americana de Saúde na República Dominicana. E dentro do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, ele foi coordenador da Comissão Nacional de Urgência e Emergência, do Comitê Gestor de Crise da Covid-19 e da equipe de resposta rápida. Atualmente, dentro do COFEN, ele exerce a função de ouvidor geral. Eduardo, seja bem-vindo ao programa. Olá, Paula, olá a todos. É uma grande satisfação estar participando desse programa da Emergência Entrevista, e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema assim que é apaixonante e que vamos aí discutir várias novidades sobre a urgência e emergência, principalmente no âmbito da enfermagem brasileira. Com certeza. Eduardo, a gente vai começar falando da luta, né, do profissional Eduardo, não só pelo atendimento pré-hospitalar, mas também pela enfermagem dentro do atendimento pré-hospitalar. Qual é o papel da enfermagem dentro do pré-hospitalar e qual é a importância dela? Paulo e demais amigos, eu acho que a importância da enfermagem, ela não fica só no atendimento pré-hospitalar. A enfermagem, ela trabalha na urgência e emergência de uma forma transversal, ou seja, eu inicio na atenção primária à saúde, que são os atendimentos pré-hospitalares fixos, vou para a UPA, trabalho no atendimento pré-hospitalar móvel, que é o SAMU, ou outros serviços de atendimento com terrestres, né, com móveis e ambulâncias, vou para média e alta complexidade. Então, a urgência e emergência ela é transversal, porém, tudo isso começa no atendimento pré-hospitalar, seja ele com equipes do SAMU, seja eles com equipe do resgate rodoviário, do Corpo de Bombeiros, onde existem enfermeiros oficiais que tripulam essas unidades, sejam nos serviços privados de ambulâncias ou até mesmo nos serviços públicos com ambulâncias tipo B e tipo A, ou até mesmo tipo D, que são as UTI móveis que atuam fora da rede SAMU 92.
Certo. A, a nossa grande preocupação e a nossa luta foi realmente ser ouvido no âmbito do sistema COFEM, Conselhos Regionais, que agora completa 11 anos, né, que a urgência e emergência ela criou uma estrutura, uma base de normatizações. Nós começamos em dezembro de 2014 no Corém, São Paulo, através do GT, do Grupo de Trabalho de Urgência e Emergência, onde eu tive a honra de trabalhar e coordenar junto com o Sérgio Martucci, Marisa Malveste, o Carlos Zegli e demais outros colegas que comporam essa equipe. Logo após veio a Comissão Nacional de Urgência e Emergência, instituída pelo Dr. Manuel Neri, presidente do COFEN na época e atual presidente na gestão, onde a própria Comissão Nacional de Regimento permaneceu por 8 anos aí, trabalhando em prol desses enfermeiros que atuam na urgência e emergência, seja ela pré ou intra-hospitalar. Porém, o primeiro grande desafio foi conquistar o nosso espaço, porque muito pouco se fala da enfermagem no atendimento pré-hospitalar. E muitos colegas que trabalham no intra-hospitalar não conhecem a realidade do profissional do pré-hospitalar. O profissional do pré-hospitalar, ele sim é capacitado, ele é especialista, ele tem mestrado, ele tem doutorado e ele estuda muito, porque se eu trabalho no intra-hospitalar, na área que eu atuo, se eu atuo na UTI neo, na UTI adulto, se eu trabalho na clínica cirúrgica, no bloco de sinoterapia intensiva, a minha vida não muda. No atendimento pré-hospitalar, o profissional de enfermagem ele tem que ser altamente capacitado, porque a hora que eu inicio o plantão, eu posso atender desde de um nascimento, fazer um parto, até mesmo um paciente idoso ou uma múltiplas vítimas durante o plantão. Então, Os a minha cenários são muitos, né? a área de atuação do profissional de atendimento pré-hospitalar, por isso que eu falo, ela é transversal, a gente sai desde atender um paciente básico, um paciente verde aí que potencializou o agravo da saúde dele através do 192, no caso do SAMU, ou outro telefone de emergência, e a gente acaba saindo para atender, seja na unidade de suporte básico, na unidade de suporte intermediário, seja na avançada, seja com as motos, até mesmo os helicópteros ou as ambulâncias. O socorro vai. O problema é que realmente nós temos que estar, somos obrigados a estar preparados para atender a qualquer tipo de agravo, seja ele clínico, traumático, seja ele obstétrico, seja ele com idoso, seja ele na saúde mental, que cada dia cresce mais os surtos psicóticos. Então, o profissional de atendimento hospitalar, ele tem que ser, independente da sua titulação acadêmica, ele tem que ser especialista no que ele faz. Uhum, certo. E tu foste coordenador do Comitê Nacional de Urgência e Emergência por muito tempo. Sim. Nesse período, houve algumas resoluções, surgiram algumas resoluções que foram positivas para a enfermagem no APH, né? Fala um pouquinho dessas resoluções que mudaram um pouquinho esse cenário para a enfermagem no APH. Eu assumi em março de 2020 a Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEM, aonde fiquei até maio de 2024, onde atualmente ela foi extinta, né, com uma reformulação administrativa do Conselho Federal de Enfermagem, e nesses 4 anos nós conseguimos implementar 18 resoluções que amparam e normatizam os profissionais de enfermagem que atuam na urgência e emergência, seja ela pré ou intra-hospitalares. Dessas 18 resoluções, algumas já foram revogadas, nós temos duas resoluções que estão subjúdices, que são a 688 e a 718, que fala sobre o reconhecimento do CIV e a padronização da administração de medicamentos pelo suporte básico de vida. Então, porém, nós temos outras grandes resoluções, como a 713 de 2022, que ela normatiza a atuação da enfermagem no atendimento pré-hospitalar, seja ele no suporte básico de vida, no intermediário de vida, no suporte avançado de vida, normatiza a atuação do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, que ele não pode fazer atendimento pré-hospitalar em serviço de urgência.
Não somos nós que estamos falando, e sim a lei do exercício profissional. Eles não podem sair para trabalhar no serviço de urgência e emergência que ele não conhece o risco do atendimento daquele paciente. O auxiliar de enfermagem, ele tem que realmente atuar com risco conhecido, onde não há risco de morte, um risco de morte, e o paciente precise de um transporte em decúbito dorsal. Então, onde não há risco de vida e o paciente precisa fazer um transporte em decúbito dorsal, seja para exame, ou seja para transferência, ou até mesmo uma alta, o auxiliar de enfermagem ele pode fazer isso daí. O que ele não pode é estar atuando nos serviços de urgência e emergência. Aí me questionam muito, não, mas o código de ética fala que em situações de urgência e emergência pode. Uma coisa é excepcionalidade e a outra coisa é a rotina. Se todo atendimento, eu faço medicação, eu atendo paciente com risco desconhecido, paciente grave, isso é rotina. Se numa eventual saída eu me deparo com um acidente e eu faço algum tipo de atendimento, isso é excepcionalidade. Os profissionais de enfermagem confundem muito isso, principalmente os responsáveis técnicos. Uma coisa é eu trabalhar no serviço de urgência e emergência, isso não é excepcionalidade. Eu estou na minha rotina de urgência e emergência. Então, essas resoluções, elas vieram para arrumar um pouco a casa diante de um atendimento. O pré-hospitalar é uma coisa relativamente nova, então eu acho que para arrumar as coisas no seu devido lugar, né? O que pode, o que não pode. Não, e ela não veio só para normatizar, ela vem normatizar os dispositivos extraglóticos, ela vem normatizar a ventilação mecânica, a intraóssea, a identificação de morte evidente por enfermeiros técnicos e auxiliares, ela vem regulamentar um enfermeiro no serviço, no serviço aéreo, ela também, a desfibrilação manual na ausência do DEA, eu posso, com o monitor, reconhecendo o ritmo chocável, eu posso fazer a desfibrilação manual, eu posso fazer uma descompressão torácica no pneumotórax com agulha, eu posso também atuar em locais de difícil acesso, e dentre outras resoluções que normatizaram ultrassom no atendimento pré-hospitalar e à beira-leito. Então, todas essas resoluções, cada uma delas tem um motivo. E ela vem realmente para amparar os nossos profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente, que atuam na assistência direta ao paciente crítico, que muito se aguarda uma atualização da 2048. Não dá mais para a gente trabalhar uma portaria que vai completar agora 24 anos, apesar de ter um comitê discutindo isso, mas não sai do papel. Nós temos que realmente avançar e nos preocupar com quem vai atender aquele paciente crítico na ausência do suporte avançado de vida, na ausência do próprio serviço de atendimento móvel de urgência e emergência. Qual a capacitação daquele profissional que está trabalhando numa ambulância tipo A, uma furgonete ou um furgão que vai atender de maneira que ele não está acostumado. Então, isso é uma grande preocupação do Conselho Federal de Enfermagem, dos grandes profissionais de uma equipe multidisciplinar que discute urgência e emergência no país. Certo. E Eduardo, a gente estava falando ali do que fazer, o que o técnico faz, o auxiliar faz, o enfermeiro faz. Hoje a gente sabe que o SAMU é profissional de enfermagem praticamente, né? Porque médicos são muito poucos, suporte avançado é pouco. Sim. Então, o grande público, o grande, né, profissional que atua é o profissional de enfermagem. Essa questão já há um entendimento entre médicos e enfermeiros do que o enfermeiro pode fazer, se o enfermeiro pode ir além, protocolos, já tem um entendimento maior sobre isso ou ainda existe não, você não pode fazer isso? Não, existe sim uma grande vaidade no nosso país. O que os gestores e os profissionais prescritores medicamentosos têm que entender é o quê? Que o Ministério da Saúde ele tem que formular políticas públicas para urgência e emergência.
O Conselho Federal de Enfermagem, ele vai regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem. E o Conselho Federal de Medicina, ele vai regulamentar e fiscalizar o exercício da medicina. Existe uma transição de valores, de competências, que não cabe a muitos profissionais aí, coordenadores de serviço, que são prescritores medicamentosos, que são médicos, que não entendem a lei, interpretam a 2048 sem principalmente sem ler as responsabilidades que ele tem enquanto médico regulador, quanto mesmo as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que fala que realmente o médico regulador, ele tem que saber as competências da sua equipe, as competências legais e as prerrogativas de cada profissional até onde ele pode chegar. E isso faz o quê? Existe um déficit muito grande de profissionais médicos no país. Déficit que é muito rebatido, mas se você vai para o interior do Brasil, como eu viajo muito, você não vê médico na atenção primária. Quem toca é enfermagem. Você visita vários SAMUs. A quantidade de suporte avançado de vida já é insuficiente no nosso Brasil. Um país das dimensões que nós temos no Brasil, tendo somente 700 e poucas ambulâncias de suporte avançada para mais de 3 mil unidades de suporte básico de vida, é óbvio que quem vai chegar primeiro no atendimento ao paciente crítico é o suporte básico de vida, com as limitações que o profissional tem. E não adianta imputar responsabilidade nos técnicos de enfermagem de fazer medicações que ele não tem competência legal para isso, medicações que causam efeitos adversos e ele não vai ter competência técnica e legal para poder reverter essa situação. E isso muito também varia dessa dificuldade que tem de médico regulador, que muitos profissionais que assumem a regulação médica, que eles esquecem que são autoridades sanitárias, eles mandam para tudo, regulam tudo e acham que eles podem decidir para tudo. E não. Inclusive, a própria regulação, a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução CFM 1671 de 03, ela é muito clara que o médico regulador deve saber com exatidão as capacidades e habilidades do seu pessoal não médico. A própria 2048 cita isso também. A própria nota normativa da Coordenação Geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, a nota 9 de 2024, nas suas considerações, ela fala que as prerrogativas e competências dos profissionais previstas na legislação existente devem direcionar providência de abordagem medicamentosa a ser orientado pelo médico regulador, considerando protocolos institucionais e as necessidades de atendimento e urgência do cidadão em situação de risco. Porém, o profissional médico, ele tem que conhecer a capacidade instalada de cada ambulância que ele vai regular. Ele é o avaliador, né? Isso, ele é o regulador, ele que toma a decisão. Muitas vezes, por isso que eu falo, às vezes o profissional não é do SAMU, aquela determinada região é carente de profissional médico, ele nem conhece a rede, e ele vai dar plantão. Então, ele manda fazer várias medicações psicotrópicos, onde o efeito adverso é muito perigoso para um técnico administrar sem a supervisão direta de um enfermeiro, sem um protocolo institucional, sem capacitação para isso. Então, hoje, a nossa luta não é uma luta de categoria, é uma luta de oferecer o cuidado adequado, com qualidade e segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional que o executa. Certo. Uma das ações importantes que envolvem o enfermeiro na PH é o CIV, né, o suporte intermediário de vida, que tu citaste antes, né, tem 2 resoluções que estão suspensas liminarmente. Como é que está essa situação e qual foi o efeito dessa suspensão para a prática do APH? Primeiro foi um susto para todos nós, né?
um absurdo desse, de uma judicialização de uma resolução muito mal interpretada por um determinado conselho, que o Conselho Federal de Enfermagem está recorrendo em segunda instância na Justiça. Porém, não existe fiscalização de outros conselhos para ver se essas unidades continuam ou não com medicação. Então, o que acontece? Não dá para poder tirar alguma coisa sem executar. Uhum. Eles suspenderam as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, mas pode rodar o Brasil você vai ver muita medicação, muitos psicotrópicos assim que é de alta de vigilância, de alta complexidade, de alto risco de evento adverso, e o técnico de enfermagem muitas vezes administrando essa medicação, por quê? Não tenho suporte avançado no apoio. Se eu tenho próximo, ela pode estar empenhada, ela pode estar em transporte de paciente secundário, ou ela pode estar baixada por falta de profissional. E as autoridades, elas têm que entender essa deficiência no Brasil. A enfermagem não veio para pegar o lugar de ninguém. O CIV não é substituição do suporte avançado de vida, e sim é uma ambulância de interlocução que, na ausência de um suporte avançado no território, o suporte intermediário de vida, ele pode, com o enfermeiro e suas competências e prerrogativas legais estabelecidas por lei, ele pode e deve, é o único que deve na enfermagem atender o paciente crítico. Isso sob regulação médica, protocolo institucional e capacitação. Tanto é que o profissional enfermeiro, fora do SAMU, dentro das unidades básicas de saúde também, ele pode atender o paciente crítico. Ele pode ter um protocolo institucional e pode receber prescrição médica à distância. É a nossa resolução 689 de 2022. Então, mas isso tem que voltar àquelas reuniões dos comitês regionais de urgência e emergência, fazer as pactuações necessárias e realmente evoluir. Não dá mais para ficar discutindo coisas impraticáveis num país com dimensões continentais, que temos características locos regionais, e fazer como se fosse uma receita de bolo usando os mesmos ingredientes. Cada região do país tem que ser estudada. Mas tem alguns... Desculpa. Não, então, e nós estamos indo aí para 4 anos de gestão da coordenação de urgência e não apresenta nada. Os protocolos, na qual eu coordenei um eixo temático, já vai fazer 3 anos, estão desatualizados e não saíram ainda. Então, cada serviço ele está adotando medidas para atender a sua demanda. Tanto é que um determinado estado aqui no nosso país, no dia 26, segunda-feira, ele criou uma norma geral de ação definindo até novos tipos de ambulância para atender a sua demanda. Então, a ausência do Ministério da Saúde não é só entregar ambulância, não. Eles estão discutindo universalização, se ainda não consegue nem organizar os serviços que são regulados, vai distribuir ambulância sem ser organizado o serviço. Eu acho muito preocupante essa situação e, mais uma vez, não existe ninguém falando em nome do Conselho Federal de Enfermagem nessa discussão, e também nem do Conselho Federal de Enfermagem participando desse comitê técnico que está discutindo a política nacional de atenção às urgências, que também só vive em reunião, e nós queremos uma coisa factível para o profissional de enfermagem que está à ponta. Não, eu ia comentar contigo antes que muitos serviços, eles continuam com o CIV, não pararam com o CIV, alguns. Sim. Que eu conversei. Mesmo com todas essas resoluções, tem gente que acha que não é necessário e não vamos continuar. Salva vidas, o CIV salva vidas, o básico bem feito salva vidas. O que nós precisamos no Brasil entender é que nós somos um serviço de urgência e emergência. Nós temos que realmente começar a observar a necessidade de evoluir.
Já existe uma minuta de portaria, incluindo o suporte intermediário de vida na 2048, incluindo também o enfermeiro na central de regulação das urgências. Não para fazer regulação, e sim para supervisionar indiretamente as equipes que estão no território. Mas está parado. Está parado, Paulo. Então, é uma coisa que, quanto especialista de urgência e emergência, uma pessoa que realmente viaja o país, discute, tanto com bombeiros, SAMU, serviço privado, resgate rodoviário. Resgate rodoviário deveria ser uma especialidade dentro do atendimento pré-hospitalar, porque o profissional que está ali, de enfermagem, ele faz desde o atendimento clínico, o atendimento traumático, ele faz salvamento. Ele faz desencarceramento, ele atende produtos perigosos, ele faz salvamento em ribanceira, abordagem técnica a suicídio, e dentre outras mais. E o resgate rodoviário é uma outra preocupação que os conselhos de classe também devem se preocupar, porque eles estão precarizando a mão de obra. Eles estão contratando profissionais da área de saúde como socorristas, porém, o socorrista, pelo CBO, tem várias classificações, mas eles usam, principalmente os da enfermagem, para fazer medicação. E isso é de conhecimento dos conselhos de enfermagem. Então, o que acontece? Precisamos realmente fazer uma ação conjunta, uma conscientização e criar normas brasileiras que sejam realmente eficientes, aplicáveis em todo o atendimento pré-hospitalar do nosso país. Pegando o gancho que a gente está falando bastante da 2048, existe uma comissão trabalhando nela e existe já algumas portarias que estão prontas e parece até então que algo vai acontecer esse ano, até onde eu tive a informação. Na tua opinião, o que é necessário mudar na legislação hoje, na 2048, nessa política nacional, e principalmente em relação à enfermagem no APH? A resolução ela precisa ser atualizada. Ela precisa realmente incorporar a enfermagem dentro dessa nova portaria que estão chamando de 2049, com muito carinho. Tem que realmente, urgente, tirar como fala, atualizar o tipo B de ambulância. Porque no tipo B de ambulância, eles colocam lá mochila com maleta com medicamentos. Gente, não descreve os medicamentos. E a única resolução que descrevia medicamentos no suporte base de vida é a 688 e a 708, que está suspensa judicialmente. Então, o Ministério da Saúde teve chance de corrigir esse erro com a nota informativa 9, não o fez. Estou ouvindo aí há um bom tempo que as portarias vão ser publicadas. Espero que esse ano, um ano político, eles não só entregam ambulâncias, mas também entregam políticas públicas que sejam aplicáveis à urgência e emergência brasileira, e também verifiquem não somente o pré-hospitalar móvel, mas os fixos também. Porque quando foi criada as UPAs era para desafogar os prontos-socorros dos hospitais. E hoje a UPA virou um equipamento de saúde que ela atende desde a baixa complexidade até a alta complexidade. Eu atendo tudo na UPA. A UPA virou realmente uma unidade de saúde que atende tudo. E com a deficiência de leito de UTI que nós temos no nosso país, o paciente fica na sala vermelha, ocupando ali vaga de um paciente crítico que era para chegar, ocupando ventilador, leito, essas coisas. Então, não existe a rotatividade. Quando nós escrevemos lá atrás em a portaria que estabelecia a 2048, perdão, a UPA, que foi as 1010, no Brasil, foi para desafogar os prontos-socorros da rede pública. E hoje não, hoje a UPA atende tudo, sobrecarregada, por deficiência gestora. Isso ocorre no país inteiro. Nós não temos leitos de saúde mental. O SAMU ele atende um paciente em surto psiquiátrico, ele vai levar para a UPA, vai fazer uma medicação, ele vai acalmar e vai voltar para casa.
não existe um tratamento. Então, a urgência e emergência não se limita só realmente a uma ou outra área, que o pessoal gosta muito de trauma, algumas coisas clínicas. Não, nós temos outras situações, o envelhecimento da população, e esses profissionais e essas unidades têm que estar capacitadas para dar realmente o melhor atendimento a esses pacientes com segurança e qualidade. O mundo mudou, né? De 20 anos para Sim, cá. com certeza. Eduardo, eu quero falar também que tu participou de algumas atividades, algumas ocorrências, né, dentro do país e fora do país, inclusive Sim. representando o Ministério da Saúde, né? Tu pode falar um pouquinho assim de alguma experiência marcante, algum perrengue que tu passou em alguma São dessas vários. ocorrências? Comenta alguns para nós, assim, das suas A, experiências. a primeira atividade que eu fui representando o Ministério da Saúde, na qual eu entrei, fui convidado em 2008 para ser consultor técnico, foi em 2009, perdão, em 2010 foi o terremoto do Haiti, né, que nós fomos designados, eu, quanto o Dr. José Eduardo Fogolin, que era aí da região de Bauru, médico que trabalhava conosco, nós fomos precursores, representando o Ministério da Saúde, a nos deslocarmos até ao Haiti. Por que que o Brasil acabou adotando essa responsabilidade? Porque o Brasil, pela ONU, pela missão de paz da MINUSTAH, nós éramos responsáveis pela manter a segurança do Haiti. O nosso contingente militar, Exército, Marinha e Aeronáutica, estavam baseados lá. E no dia, se não me engano, 12 de janeiro, quando houve o terremoto mesmo, assolando o país, foi o maior desastre de terremotos do mundo, mais de 200 mil mortos, nós fomos acionados primeiramente para. Eu estava aqui no interior de São Paulo, fui para Brasília, nos deslocamos para começar a participar das reuniões do Gabinete de Segurança Institucional. Aí já começou o primeiro perrengue. Todos os ministérios reunidos, perdão, todos os ministérios reunidos, decidindo quem que ia prestar apoio ou não. O Brasil não tinha uma força de resposta, principalmente na saúde e nem em outra área. Nem em outra área tinha uma força de resposta. Então, nós nos colocamos, eu era o assessor técnico do Ministério da Saúde para esse desastre, o doutor Guilherme Franco Neto, ele era o representante do ministro nessas reuniões, e foi muito demorado a questão dos militares aceitarem a ida de representantes do SAMU até aquela região. Eu lembro como se fosse hoje, eu ligava para o Caselli, que era o coordenador do SAMU do DF. Caselli, estou precisando disso, precisamos daquilo. Então, assim, enquanto eu estava na reunião, nós íamos nos comunicando e nós tínhamos um efetivo muito bom para enviar para o Haiti como primeira resposta. Só que por questões políticas e de vaidades, acabou indo uma equipe precursora. Essa equipe precursora fui eu, Dr. José Eduardo Fugolin, e nós somos os primeiros aí. Os perrengues foram, tivemos que pegar 4 voos, né, para poder chegar no Haiti, porque os Hércules da Força Aérea Brasileira estavam dando pane de tanto ficar voando e levando equipamento. Então, nós pegamos várias panes em voo, foi um perrengue. Chegando lá, não sei se vocês se recordam ou não, existia uma disputa de poder entre o Brasil, que era o responsável pela segurança no país, pela ONU, e os americanos, que os americanos realmente tinham um general que era mais antigo que o brasileiro. Então, deu uns estresses, eles dominaram o espaço aéreo, eles movimentaram milhares de homens em poucas horas, tinha muita gente dos Estados Unidos lá, mas assim, como Ministério da Saúde, nós somos realmente para fazer a gestão dos fluxos de evacuação dos profissionais do Haiti, lembrando que de todos os hospitais só ficou em pé, intacto, o Hospital da Criança e o Hospital das Forças Armadas, que era gerenciado pelas Forças Armadas Argentinas. Os demais, todos foram colapsados, não tinha onde atender. Então, existem relatos de colegas meus que estavam pelo Exército Brasileiro, pela Marinha lá,
antes da nossa chegada, que realmente era o caos. É um país que não tem, não tem nada de sanitário, sabe? Nada, não tem mão de via, trânsito organizado, não tem nada, não tem absolutamente nada, num caos. Como não tinha comunicação, nós fazíamos reuniões pela manhã com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde e demais representantes das autoridades ali, federais de vários países. Tomávamos as nossas decisões e, por ter recentemente tendo feito o curso de busca e resgate de estrutura colapsada no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e nós acabamos indo fazer em algumas períodos, né, que nós tínhamos de, vamos dizer, folga, né, de tempo livre. Eu ia, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atuar nas buscas e resgate de estrutura colapsada, tanto fazendo as buscas, quanto também servindo como uma equipe de suporte avançado aos bombeiros que ali estavam. E, por sorte, eram vários bombeiros que tinham feito o curso de busca e resgate junto comigo na minha turma em 2008. Então, assim, facilitou muito. Os perrengues é comunicação, alimentação, a língua, a A dificuldade, burocracia, né? A a burocracia. topografia, a dimensão que foi atingida, não dava vamos montar um posto de comando de incidentes. Gente, impossível. Como nós sabíamos aonde tinha, o Brasil ele ficou responsável pelo Hotel Montana, né, que era um hotel onde tinha muitas autoridades ali para fazer as buscas e resgate, e as residências oficiais da ONU, onde tem vários casos ali, que é onde nós concentramos as nossas forças. Mas quando nós estávamos em comboio e nós observávamos várias pessoas aglomeradas, e às vezes eles pedindo socorro, realmente tinha alguém ali com vida. Eu não consegui fazer nenhum resgate de uma pessoa ou de outras pessoas com vida dos escombros, infelizmente não. Saímos um dia com a esperança de resgatar duas crianças, que eu lembro até hoje, foi o sargento S. Daniel aí do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que entrou no nosso alojamento e falou: encontramos duas crianças vivas. É assim, a emoção de chegar e realmente o tempo acabou não dando certo, e outras situações que ocorreram lá. Depois do Haiti, foi a primeira, em 2010 também, acho que no meio do ano, foi as enchentes em Alagoas e Pernambuco. Foi a primeira vez que o Ministério da Saúde acionou uma equipe extra, né, para poder dar apoio, que foi o SAMU Belém, que muita gente não fala isso da história, mas o SAMU Belém, ele foi o primeiro SAMU, a primeira força acionada para atuar nas enchentes, principalmente no estado de Alagoas. 2011 foi a região serrana, onde tive a oportunidade de ser um dos coordenadores das ações, e ali, na região serrana, nós escrevemos a Carta de Nova Friburgo e entregamos ao ministro Padilha. Nessa carta eu sou um dos signatários, de quem assinou essa carta, que hoje virou a Força Nacional do SUS, que vem atuando aí brilhantemente. Então, diante dessas missões, fomos para missões indígenas antes de existir Força Nacional do SUS. No COFEM, nós adotamos também uma nova metodologia para atender essas pessoas em situações de desastre, de emergência de saúde pública. Então, assim, perrengue sempre tem, mas fazer gestão, conhecer pessoas, a gente consegue dar um bom resultado para aquela missão. Certo, bastante experiência. Tu também foi coordenador do comitê de gestor da Covid-19 dentro do COFEM, né? Como é que foi Sim. coordenar essa crise biológica que o profissional de emergência não conhecia, a sociedade, o mundo não conhecia, né? Como é que foi essa experiência? Então, esses louros nós temos que dar ao Dr. Manuel Neri, presidente do COFEM, que em uma conversa ele realmente decidiu implantar um gabinete de crise, um gabinete gestor de crise, para verificar como é que estava a situação dos profissionais de enfermagem no Brasil. Porque era muita coisa midiática, era muita informação cruzada, fake news. Então,
se montou um gabinete de crise e nós começamos a monitorar o país inteiro com o nosso observatório, que você consegue dados até hoje. Nós fomos 683 ou 687 profissionais de enfermagem que morreram na Covid, isso dados oficiais, estima-se um número maior, porém não teve realmente existe uma subnotificação, principalmente dos hospitais de excelência que não queriam demonstrar fragilidade. Através desse comitê gestor, desse gabinete de crise, nós observávamos o quê? As regiões do país que estavam mais contaminadas, que tinha mais profissionais contaminados pela Covid, nós conseguimos comprar mais de 600 mil máscaras de proteção e encaminhar a esses profissionais. E nesse período também, tudo que era noticiado, a falta e a escassez de EPIs, então nós mandávamos fiscalização. Depois, a nossa assessoria de comunicação observou que não era só notificar, nós tínhamos que trazer essas informações para a imprensa. Foi aonde nós conseguimos, nós que eu falo, o sistema COFEM, Corém, muito êxito, inclusive algumas premiações internacionais, porque através de um trabalho em conjunto com a mídia, seja ela nacional ou internacional, nós conseguimos sensibilizar as autoridades e a população brasileira das dificuldades que os profissionais de enfermagem, os profissionais de saúde em tudo, estavam enfrentando na linha de frente. O nosso gabinete de crise, ele foi o único gabinete de crise no mundo de um conselho de classe fazendo gestão para os seus profissionais. Então, ali nós permanecemos até o final da pandemia, quando foi decretado o encerramento da pandemia. Nós tínhamos uma sala totalmente personalizada e dedicada a essas tomadas de decisões, onde nós tínhamos debriefings diários. É uma rotina de um gabinete de crise mesmo, porém com uma finalidade voltada para a enfermagem brasileira. E ali eu conseguia, junto com os demais membros da equipe, apresentar onde estava a desassistência à saúde pela quantidade de profissionais contaminados e pacientes internados e, infelizmente, os pacientes que vinham sofrer o óbito. Certo. Tu também teve uma atuação importante como coordenador dentro dessa questão do cuidar do profissional, né? Ter a atenção do profissional. Tu foi coordenador das equipes de resposta rápida do COFEM, que foca no trabalho do enfermeiro no desastre, né? Na atuação do enfermeiro no desastre, mas cuida do profissional, né? Do que ele está passando no desastre. É um olhar para o cuidado do profissional. Fala um pouquinho, por que vocês criaram isso, como é que funciona, onde é que foi implantado? Acho que Então, aqui no desastre do Rio Grande do Sul vocês fizeram um grande trabalho, né? Fizemos. Aí no Rio Grande do Sul, vou falar por último, porque o Rio Grande do Sul sempre emociona, qualquer atividade funciona. A equipe de resposta rápida, ela nasceu, na verdade, dentro do gabinete de crise. Devido à escassez de profissionais de saúde em todo o país, chegou-se um momento que os profissionais que estavam no seu último ano já poderiam graduar e ir para a linha de frente. Pensando nisso, foi criado-se uma equipe de resposta rápida com profissionais especialistas em urgência, emergências e epidemiologia para poder oferecer uma resposta às instituições de saúde que necessitassem de uma equipe especializada para, além de não assumir a assistência dos pacientes de Covid, e sim capacitar aqueles profissionais que estavam chegando no manejo do paciente com Covid. E, diante disso, foram algumas missões, e em dezembro de 2021, em plena Covid, ocorreu as chuvas na região sul da Bahia. O atual presidente, na época, do Corém Bahia, pediu um apoio ao COFEM, e foi quando nós viramos a chave da nossa equipe de resposta rápida. Ela saiu de uma situação de resposta epidemiológica e focou numa questão humanitária. Então, ali nós tivemos mais de 700 profissionais afetados, no sul da Bahia, e nós conseguimos mapear esses profissionais e tirar esses profissionais da situação de vulnerabilidade social. Por quê?
é, o gestor público, os comandantes de gabinetes de crise, eles tratam os desabrigados, desalojados, como todos num nível só. A nossa função é mostrar para eles que aquele profissional, enfermagem, é afetado, enquanto ele não conseguir se recuperar, sair da vulnerabilidade social, ele vai estar ocasionando uma desassistência à saúde. E com isso, começamos no sul da Bahia, e a nossa última missão foi no Rio Grande do Sul. Nós fizemos 22 missões de ajuda humanitária. Nesse período, a equipe de resposta rápida, nessas 22 missões, foram atendidos mais de 7 mil profissionais de enfermagem, totalizando aí, entre familiares, mais de 21 mil pessoas acolhidas pela nossa equipe. E o que a nossa equipe faz? Nós criamos uma ferramenta chamada SOS Chuvas e a gente conseguia mapear aonde estava esse profissional, aonde eles estão, como estão, quantos são e o que precisa. E através disso, nós tomávamos medidas gestoras dentro do nosso próprio sistema COFEM-COREM, as nossas decisões. Nós somos uma equipe autossuficiente. Através dessa ferramenta SOS Chuva, nós conseguimos mapear onde estavam esses profissionais afetados, onde eles estavam, como estão, quantos são e o que precisavam. Então, através disso, nós conseguimos oferecer uma ajuda humanitária adequada. No Rio Grande do Sul, foi um boom, foi mais de 3 mil profissionais que solicitaram apoio, foram mais de 110 toneladas de doações entregues. Então, e através dessa ferramenta, na operação SOS Chuvas no Rio Grande do Sul, apesar de ela ter uma extensão muito vasta em quase toda a totalidade do estado, nós chegamos em 81 municípios do Rio Grande do Sul, ou por via terrestre, ou até mesmo, algumas vezes por meio aéreo, deslocando um kit de ajuda humanitária por meio aéreo, que algum parceiro levava nas localizações mais distantes, ou até mesmo pelo meio rodoviário, onde tinha um ou outro profissional nos extremos do Rio Grande do Sul, nós mandávamos esse kit de doação via ônibus, né, como encomenda mesmo. E nessa ação aí nós conseguimos acolher todos esses profissionais e distribuir 110 toneladas. Isso só foi possível de uma ação integrada com a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, Cruz Vermelha de São Paulo, com o Rotary aí do Rio Grande do Sul e também os conselhos regionais de enfermagem, além do COFEM, Rio Grande do Sul, e além dos conselhos regionais de enfermagem que nos apoiaram nessa ação, que é o COREM Santa Catarina, o COREM São Paulo, o COREM Rio de Janeiro, o COREM Paraná e o COREM Minas Gerais, que enviaram profissionais e veículos para nos ajudar nessa ação. E também o Colégio Brasileiro de Enfermagem e Emergência, que fez uma grande campanha de arrecadação via Pix, esse dinheiro foi muito importante para poder fazer algumas organizações logísticas, principalmente com frete de caminhões, que chegava uma hora que faltava como transportar a carga, tudo, e também para conserto das viaturas empregadas em toda a operação. Atuamos, então, em 22 missões, e, se Deus quiser, não vai acontecer de novo, e se acontecer, o sistema COFEM-COREM ele está preparado a oferecer uma resposta adequada a todos os profissionais de enfermagem. É o famoso cuidar de quem cuida, né? Isso, inclusive é a nossa frase, né? Cuidar de quem cuida. Certo. Eduardo, eu quero te agradecer muito. Tem uma última questão, uma última pergunta, que é: quem te inspira na carreira? Olha, Paula, se eu for começar a citar nomes aqui, tem gente que vai ficar de fora que a lista é inteira, mas eu tenho que citar alguns nomes. Primeiro, acho que a inspiração é Deus.
é a minha família, que sem ela eu não sou nada, não consigo nada se eu não tiver apoio da minha família. No âmbito profissional, é uma enfermeira que abriu as portas para mim em 95, que é a enfermeira Marilene Wagner. Ela, ela não tinha SAMU na época, né? Quando ela começou, tinha o Serviço Médico de Atendimento às Urgências, Serviço de Atendimento Médico de Urgência em Campinas, em 95, que abriu as portas e eu pude fazer o meu primeiro curso de resgate no Bombeiros, sendo do Exército, junto aí com o Sargento Teles, Tenente Vitor, Tenente Del Rey, sub de cara, né, cabo de cara na época, e tantos outros que nos ajudaram, Coronel Edson, General Mello. Então, assim, foram muitos profissionais que me inspiraram, me inspiram até hoje. Coronel Paulo José, Coronel Cleison, eram todos aspirantes assim no Corpo Bombeiro do Distrito Federal, que eu tive três escolas, além do Exército Brasileiro, eu tive a escola do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e também o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que me possibilitou a me capacitar em, em várias outras áreas que, se eu fosse um enfermeiro normal do atendimento pré-hospitalar, não conhecesse as pessoas, talvez a gente não teria essa oportunidade. Mas a inspiração também não posso deixar de citar Carlos Eide, Marisa Malvestio, Sérgio Martucci, Antônio Nimaru, sabe, dentre tantos outros Uma aí que turma de fazem, peso. de tantos outros, Caselli, Paulo José, Paulinho de Tarso. Então, assim, toda essa pessoa, se eu deixar alguém de fora, Leonardo Gomes, então, assim, o pessoal vai acabar. Faz muita gente que nos inspira e também são pessoas do nosso convívio hoje, que nós discutimos, falamos tudo, mas são pessoas, assim, ímpares. Mas, primeiramente, Deus e minha família, sem dúvida alguma. Certo. Bastante gente, né? A É, turma do APH de peso. Certo. ah, Eduardo, tem como incluir mais pessoas aí. tá E o grande essa resgate, lista? não, mas eu não posso deixar de fora o resgate rodoviário, gente. Ah, sim. Ah, o resgate rodoviário, ele traz uma experiência ímpar na nossa vida, que só de atender clínica e trauma, ele traz a questão do salvamento. Eu não posso deixar de falar de Dr. Marcelo Okamura, não posso deixar de falar de Alexandre Negri, e não posso deixar de falar de Newton Santos, que foram meus primeiros coordenadores, são pessoas que nos apoiaram muito, tanto no Exército quanto minha ida para o resgate rodoviário. Então, essas pessoas também é, hoje são grandes amigos que fez com que a gente chegasse onde estamos hoje, discutindo políticas, discutindo o que é melhor para o paciente crítico, principalmente onde ele não tem recurso. Essa hoje é a nossa grande bandeira, é a nossa grande luta, e contamos aí com um excelente trabalho que a revista Emergência vem fazendo ao longo dos anos, e agora com a Emergência Entrevista, onde nós podemos trocar um pouquinho mais de ideias e conhecimento com esse público tão maravilhoso. Certo. Eu que agradeço a disponibilidade, a gente agradece, teu tempo é curto, as agendas não fecham, finalmente conseguimos, né? Porque as agendas não fechavam. Mas eu te agradeço muito. Tu quer deixar algum recado final para o pessoal? Não, eu acho que realmente a urgência e a emergência ninguém faz sozinho, pessoal. Nós somos uma equipe. Nenhum profissional de saúde, nenhum profissional militar trabalha sozinho na urgência e emergência. E a urgência e emergência é um trabalho de equipe. Ela começa no pré-hospitalar e ela vai terminar lá no intra-hospitalar. Se cada um de nós fazermos bem feito, nós vamos salvar vidas. Então, Certo. pessoal, sinta-se honrado em usar os seus uniformes, independente a cor, seja ele civil, militar, público ou privado. Faça bem feito e salve vidas. Certo. Com essa fala, ficamos por aqui com a Emergência Entrevista. Hoje falamos com o Eduardo Fernando de Souza, um batalhador na área do APH, mas principalmente pela enfermagem no APH. Até o próximo programa.